Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Nada como um dia como este, véspera de Natal, para darmos continuidade sobre a vida e a obra da nossa filósofa Macrina, a jovem santa, canonizada santa pela Igreja Católica, e várias igrejas ortodoxas do mundo a reconhecem também como santa. Iniciando o curso, tomando um cafezinho. Bem, essa é a parte 2 da aula. Quem perdeu a aula passada, tem lá a playlist no meu canal, pode assisti-la, né? Então, a vida de Macrina, a jovem, está indelevelmente marcada e vinculada a um conceito que ela acabou, digamos assim, inaugurando, definindo, marcando os parâmetros. Ela é tida como referência, que é o conceito do monasticismo do Oriente. Não é? Então, isso não era ainda usual, porque ela vai fundar, ela e a mãe vão fundar um convento e uma abadia, né, para padres e para freiras, monjas. E ela era o exemplo. Então, até a fundação por ela, Macrina, né, do convento e do monastério, quer dizer, são dois locais de formação, de reflexão, de oração, né, de religiosos católicos. Não havia, nesta época, igrejas ainda ortodoxas como nós conhecemos hoje. Antes disso, toda a chamada vida consagrada tinha que ser feito dentro das nossas próprias casas. Se alguém em nossa família quisesse seguir uma vida chamada de consagrada, dedicada inteiramente à religião, não havia um local específico. Isso teria que acontecer dentro das casas das pessoas, né? Então, ela é que inaugura esse conceito do monasticismo. Ela quem escreveu pela primeira vez, e de certa forma, como eu disse na introdução, fixou regras, normatizou a vida das monjas, não é? Então, e ela orientava para que as monjas praticassem, usassem a prudência e a piedade. Então, sejam cautelosas e piegas, no caso, né? Quer dizer, tenham piedade das pessoas, pratiquem a piedade, né? As principais regras que nós podemos extrair do seu pensamento, que ela deixou como se fosse normas, são as seguintes, que eu pude resumir aqui para vocês. Espírito de pobreza, humildade, oração permanente, contemplação, desprendimento das coisas materiais e cantares de salmos. Então, tirando aqui um ou outro aspecto mais religioso, tem
orientações aqui que nós, se pudermos, devemos praticar, né? Humildade, desprendimento, espírito de pobreza. Não é viver uma vida miserável, mas é viver uma vida sem abundância, sem luxo, sem riquezas, né? Eu procuro praticar coisas parecidas com essas, né? Não tenho apego aí a roupas suntuosas, e quanto mais simples, melhor, né? Bom, cada um tem a sua forma de ser. A questão da contemplação ou meditação, eu prefiro outro termo, né? Reflexão, análise. Então aí é uma reflexão individual. Eu me faço uma imersão nos meus próprios pensamentos e vou raciocinando, analisando, né? Ele chamava de contemplação, né? E ao invés de cantar salmos, eu prefiro ouvir músicas antigas, né, do século XVIII, XVII, algumas até, por exemplo, as músicas de Bach são músicas, todas elas religiosas, né, compostas especificamente dentro de uma igreja. O órgão dele é até preservado lá, acho que é Wittgenstein, na Alemanha, né? Então, são músicas sacras, músicas religiosas, mas são muito bonitas. Eles não tinham esses instrumentos, recursos, então eles cantavam apenas, né? Pelo século VII, VIII, né, Gregório, por isso chama canto gregoriano, desenvolve o chamado canto-chão. É só a voz masculina, a feminina introduziu bem depois, né? Não tem instrumento nenhum, é só a voz humana. É muito bonito. Eu gosto também, ouço muito. Os pais de Macrina, eles sofreram perseguições. Por parte de quem? Na época, o imperador romano que dominava toda a região, lembrando que ela mora numa região que hoje é Turquia, né? O imperador chamava-se Galério Máximo, que governou, não viveu, governou entre 293 e 311. Então, é um período, né? Ela nasce em 324, então os pais foram perseguidos, né? Aí, em função disso, e o imperador que, mesmo tendo deixado o poder em 311, o que o sucedeu também estabeleceu perseguições. Aí a família toda acabou se mudando para esta cidade chamada Ponto, que fica ali na costa do Mar Negro, como nós já vimos. A educação de Macrina foi intensamente religiosa. Os seus livros prediletos do Velho Testamento eram o livro da sabedoria e os Salmos de Davi. Ainda que ela estudasse muito a Bíblia, ela jamais se descuidava dos seus afazeres e tarefas domésticas. Como ela disse, ela ajudou a mãe na educação de todos os seus irmãos, mas também ela fazia trabalhos manuais de artesanato do tipo bordado e costura, que era muito comum que as mulheres fizessem. É uma época que você não imaginaria que um homem
fizesse estas atividades dentro de casa. Estamos falando do século IV da era atual, coisa de 2000 anos. Então, se ainda hoje, né, muitos homens se recusam a assumir tarefas domésticas, imagina no século IV, né? Então, ela era leitora e estudiosa da Bíblia, mas não deixava de cumprir suas tarefas em casa. Transmitiu a todos os seus irmãos estas concepções de desprezo e desapego às coisas materiais do mundo, inclusive incutindo-lhes a ideia de aversão à riqueza, à opulência, e defendia o amor à oração. Boa tarde aí para quem está chegando. Aos poucos vamos ampliando nossa sala. Em torno do mosteiro e do convento que ela e sua mãe fundaram, e não sabemos com que idade que elas tinham quando isso aconteceu, surgiu uma comunidade em torno destes convento e mosteiro, e funcionava como uma organização familiar. As monjas oravam boa parte do dia, contemplavam, prestavam auxílios aos pobres do entorno do convento, assim como também ajudavam os padres no mosteiro e nas tarefas do mosteiro e no entorno do mosteiro. O claustro feminino e masculino eram considerados por Macrina como um espaço inviolável, desvinculado de tudo que pudesse ser considerado profano. Então, você se afastava completamente do mundo, se desligava das pessoas e das famílias e vivia naquele mundo fechado, uma vida totalmente dedicada à religião, né? Esses locais eram fundamentais para que as virgens castas, as e os homens e mulheres, eu estou dizendo, pudessem absorver a cultura sagrada. Eram também locais de alfabetização, tarefa muito importante para a leitura das escrituras sagradas. Ela é considerada, a Macrina, uma mulher com o mais preponderante papel no século IV para a espiritualidade católica. Então, veja a importância da nossa filósofa, uma filósofa cristã, né? Macrina e suas monjas virgens levavam uma vida ascética. A definição mais simples de ascetismo pode ser dada como
um conjunto de práticas que visam o desenvolvimento espiritual. Na maioria dos casos, envolve o refreamento dos prazeres carnais e a vida austera. Quem pratica muito o ascetismo é o hinduísmo, né? Mas este ascetismo aqui não guarda semelhança com o ascetismo hindu, que ele envolve, inclusive, a quase total abstenção de alimentação. Esse ascetismo aqui não envolve isso, né? É mais controle de prazeres, total dedicação à vida espiritual, né? É preciso também dizer, eu fiz aqui um parêntese, a religião cristã e os escritos de alguns apóstolos, as chamadas epístolas, cartas, não há uma aprovação ao modo de vida ascético, né? Ao ascetismo e no sentido de uma renúncia de tudo do mundo. Não há essa orientação. Então, Paulo, inclusive, né, contrariando a ideia de que sofrer do ponto de vista carnal traz paz espiritual, Paulo diz que contesta isso. Tais práticas não dão nenhum resultado positivo do ponto de vista do desenvolvimento espiritual. Talvez, quando muito, uma breve satisfação pessoal ao saber que você controla prazeres e sentimentos. Então, mas a Macrina decide desenvolver o ascetismo, né? No entanto, o apóstolo João, e aí discordando de Paulo, diz que claramente os cristãos devem refrear sentimentos e cuidar para não desejar coisas de forma incontrolável. Ou seja, você pode usar as coisas, mas não amá-las, né? No sentido de apego a elas. Então, João discorda de Paulo. Talvez, então, a Macrina se inspire mais em João. Aqui há uma passagem da primeira epístola, capítulo 2, versículo 15 a 17. Eu separei aqui para vocês e abro aspas para lê-la integralmente. Aqui é João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, todo desejo para os cristãos deve ser equilibrado. Então, apenas aí um registro
de como isso está presente nas Escrituras. Aqui eu tinha separado um outro trecho, Primeira Epístolas aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23. Diz assim, literalmente, abre aspas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, é uma tentativa de equilíbrio, de moderação. Portanto, Macrina, ela, digamos assim, radicaliza alguns aspectos do pensamento cristão sobre o ascetismo, especialmente o que diz João. João é atribuído a ele o texto chamado Apocalipse, né? Por isso que fala Apocalipse de João, né? O que sabemos é que Macrina conseguiu grande apoio de muitas senhoras ricas que ficavam viúvas, que ajudavam o seu mosteiro, inclusive indicando moças jovens, adolescentes, virgens, para morar no convento e levar uma vida consagrada, né? Algumas ingressavam, inclusive, não podemos dizer carreira religiosa, mas elas ingressavam nesta vida e tornavam-se freiras, né? Algumas fontes que eu consultei diziam que o convento tinha entre 50 e 100 jovens, todas virgens, inteiramente dedicadas à vida religiosa. Eu estou sem apoio hoje, mas a minha amiga Helenilda mandou uma contribuição a quem eu agradeço muito. As outras opiniões, saudações, vou ver se no final eu consigo colocá-las, né? A mãe de Macrina, se ela nasce em 324, a mãe morre em 373. Portanto, Macrina deveria estar na casa aí de 40 anos. A mãe exercia o papel de, digamos, madre superiora do convento. No mosteiro, na abadia, lá é o abade, né? Quando a mãe morre, Macrina, então, assume como madre superiora e ela repartiu com os pobres tudo o que ela recebeu de herança da mãe, que era rica, porque tinha recebido também do pai, né? Então vejam o grande desprendimento. Eu não sei como se fazia, qual era o critério, né? Vendia-se, pegava em dinheiro e dava um pouquinho de dinheiro para cada pobre. Nunca se detalhou como que era feito esta divisão, né? Mas há muitos casos na história de registro de pessoas que doaram tudo o que ganharam, né? O seu irmão Gregório, que é através de quem nós
sabemos sobre ela muita coisa, então ele deixou registrado. O Gregório, que tornar-se-ia, né, um hierarca da igreja, ele chegaria a bispo. Na época, que me consta, não tinham ainda essa função de cardeais, né? O mesmo arcebispo, né? Eram bispos, padres e bispos, né? E os bispos participavam dos concílios, votavam, tomavam decisões quando os concílios eram convocados, né? Em 379, Macrina tinha em torno de 45 anos. Ele, voltando de um concílio muito importante, realizado na cidade de Antioquia, que era uma cidade da Síria e hoje está sob controle da Turquia, a igreja mais antiga ortodoxa que se conhece era a igreja que meu avô frequentava. Ele era da etnia assíria. Essa igreja siriana ortodoxa de Antioquia. Não é uma igreja grande, mas deve ter aí uns 4, 5 milhões de fiéis no mundo, né? Eles não obedecem ao Papa. Essa igreja tem um patriarca. Então, ao voltar deste concílio, ele resolve fazer uma visita para sua irmã, nesse convento onde ela já era a madre superiora. No entanto, sem ele saber, não existia mecanismo de comunicação muito rápidos nessa época, ele acabou encontrando Macrina em seus últimos momentos. Já estava em sofrimento, ela deveria morrer nos próximos dias, né? Ele ficou muito abalado com a cena que presenciou, mas ficou impactado com a firmeza e a resignação que ele presenciou a sua irmã enfrentando todas as dores excruciantes de sua doença e como ela se preparava para a morte. Não há registro exatamente do que ela teria morrido, né? Macrina, então, terminou seus dias em extrema pobreza. Disse que, para vestir-lhe o corpo para o seu enterro, só encontraram um vestido e um tecido muito velho. E vamos ver aqui o que Gregório disse sobre sua irmã. Esse texto curto que eu vou ler para você se encontra na obra dele, do Santo Gregório, ele também foi canonizado, né? Chamado Acta Santorum. Ele Não, Acta Santorum é uma publicação, volume 4 de 1916. Há apenas uma tradução em latim. Então veja o que ele disse. Abre aspas. Aqui é o irmão dela falando. Creio que não é necessário que eu repita aqui todas as maravilhas que contam os que viveram com ela e a conheceram intimamente. Por incrível que pareçam esses milagres, posso assegurar que os consideram como tais quem teve ocasião de estudá-las a fundo. Só os homens carnais se recusam em crer neles e os consideram impossíveis. Assim, pois, para evitar que os incrédulos sejam castigados por se negar a aceitar
a realidade desses dons de Deus, preferi abster-me de repetir aqui essas maravilhas sublimes. Então, são as palavras do irmão sobre ela, quando ele esteve com ela em seus últimos momentos. E termino aqui a nossa aula desta nossa filósofa com a Bíblia das mulheres filósofas da professora doutora Ellen White. Então, neste volume 1, que é onde ela trata deste período que compreendeu o meu curso, em torno de 1000 anos, de 500 antes da Era Comum até 500 da Era Atual, ela dá a Macrina 29 páginas. É uma das que mais recebe. E eu contei 108 notas de referência. Então veja o tamanho da pesquisa que ela fez, né? Ela menciona que a principal teorização da nossa filósofa é sobre a alma, sua natureza e sua substância, lembrando que o debate sobre a alma, a imortalidade e sua substância envolveu a maioria dos filósofos da Grécia Antiga, especialmente ali aquele período helenístico, né? Eu traduzi aqui uma tradução livre da página 140, que a professora Ellen diz, abre aspas, a alma, ela está dizendo o que a Macrina disse, né? Aqui que eu vou ler para vocês é a Macrina. A alma é uma substância criada, vivendo intelectualmente e infundindo através do seu próprio poder para a vida e para entender objetos e os sentidos, dentro dos corpos orgânicos ofendidos com os sentidos. Olha esse termo. Contanto que a natureza que recebe estes poderes se mantenha unida. Então, na página 140 do seu livro, que não há tradução ainda no Brasil, ela ressalta esta passagem da nossa filósofa. Ela confirma Macrina como uma filósofa neoplatônica e ascética, né? Então, essa é a opinião da professora doutora Ellen White. Então, isso é a nossa... Terminamos hoje a segunda parte, mais curta, da nossa filósofa. Anuncio para vocês, domingo que vem, nós manteremos o curso normal e vou, então, concluir o curso com a principal pensadora que se tem mais coisas escritas, que é a Hipátia de Alexandria. Convido vocês, tem um filme dublado, já disse que eu não assisto filme dublado, no YouTube, é livre. Aquele filme feito em Hollywood, com aquela atriz Raquel Weisz. Se querem conhecê-la, podem então assisti-lo. Eu quero aqui dizer para vocês, anunciar a minha programação esta semana, que eu estou em tese de recesso, pernomútil, né? Amanhã é dia que não tem nenhuma atividade. Na terça, eu vou participar às 19 horas do programa da Arte da Guerra com o comandante Farinaço.
O nosso título do debate é Israel pode perder a guerra contra os palestinos? Nós estamos interrogando. E eu vou dar uma série de informações sobre as 4 guerras que Israel fez contra os árabes e vou mostrar que essa é uma das mais duras, se não a mais, né? Na quarta tem 2 programas, às 13 horas, que é todas as semanas, né? O Mundo Como Ele É, na TV 247. O título nós já decidimos, né? 2023, anos de derrotas, ano de derrotas para os Estados Unidos. Então, nós não temos dúvida que este foi um péssimo ano para o imperialismo. Nesse mesmo dia, às 19 horas, eu me comprometi com um canal chamado M65, do PCdoB do Rio Grande do Norte. Eu vou falar sobre o tema, o título é Oriente Médio no xadrez geopolítico multipolar. Na quinta, 2 programas, às 17 horas, dou a aula 13 do curso Mártires Africanos. Vou falar do camaronês assassinado em 1969, chamado Osende Afande. Nesse mesmo dia, 28, quinta, 19 horas, no meu canal, faço sozinho o balanço de 2023 e as perspectivas de 2024. Então, não sou profeta, mas vou dizer um pouco onde as coisas podem caminhar no ano que vem. E encerro o ano, domingo que vem, às 17 horas, a parte 1 da aula 20, Hipátia de Alexandria. Então, esta é a minha programação da semana. Quero agradecer aqui também ao Paulo, que fez uma contribuição, e encerro hoje um pouquinho mais cedo, agradecendo aos que acompanharam, agradecendo aos canais parceiros, desejando a quem comemora o Natal mais à noite que tenham aí uma boa festa. A festa que eu comemoro um pouquinho é a do 31 para 1, que tem algum significado, né? A de hoje não tem nenhum para mim. Então, tudo de bom para vocês. Um beijo em todos e em todas. Obrigado. Boa semana, última semana do ano, tá bom? Tudo de bom para vocês. Tchau. Obrigado.